noite, irmãos. Paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Você que está em casa também nos assistindo, o Senhor te alcance, console teu coração, te dê paz, te encha de vigor. A todos nós que aqui estamos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigma dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui o verso 8. Irmãos, é certo que o Senhor nosso Deus elegeu um povo, escolheu para si um povo. E esse povo, ele colocou o nome de Israel. Deus falou com os pais dessa nação, Abraão, Isaque e Jacó. Esse povo, mais tarde, quando entra no Egito, fica no Egito durante 430 anos. E durante 430 anos viveu como escravo. Mas o Senhor tinha uma promessa para aquele povo, porque Ele havia prometido aos patriarcas que levaria aquele povo para uma terra que Ele mesmo havia separado, terra que manava leite e mel. Esse povo Israel, durante 430 anos, adquiriu e trouxe consigo toda uma bagagem cultural, religiosa, totalmente diferente daquilo que era e que Deus planejou para eles se mostrar e revelar como Deus Senhor e Criador. Totalmente diferente. Eles vieram com costumes, adorando tudo quanto era tipo de deuses, todos os deuses. Interessante, quando eu estava pesquisando, estava estudando, eu observei um deus que na Grécia levou o nome de Zeus, mas no Egito ele tinha o nome de Amém. E sabe quem era o Amém? O Criador do céu e da terra. Interessante isso. O Amém, o Criador do céu e da terra. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 12, está lá que o Amém é um dos nomes de Deus. Então, eles adoravam um Deus que eles não conheciam, com um nome totalmente diferente para eles. Mas eles adquiriram costumes e valores que não eram os valores do reino de Deus. E quando esse povo saiu de dentro do Egito, ele foi para onde Deus encaminhou. Um único povo da terra que experimentou algo magnífico. O mar se abriu diante deles, o mar vermelho se abriu. Eles passaram a pé enxuto naquele mar, o único povo da terra que viu tal feito. E às vezes eu fico imaginando nos meus pensamentos aqui, aquela multidão toda, 2 milhões de pessoas passando ali, animais, crianças, aves, todo mundo passando naquele mar aberto, e alguns até tocando, passando a mão na água. Talvez dizendo assim, isso é verdade, mas eles estavam passando a pé enxuto. Isso, obra de Deus. O único povo da terra que uma multidão de 2 milhões de pessoas experimentou uma nuvem sobre eles, cobrindo-os, para não crestar a pele. O único povo do mundo que comeu maná. Ninguém mais sobre a terra comeu maná.
esse povo foi separado por Deus. O Senhor chamou para colocar nele o nome do Senhor, para que esse nome, por eles, fosse espalhado sobre toda a terra, e o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado sobre toda a terra. Moisés tira esse povo todo e passa, Moisés já com 120 anos aproximadamente, está lá nas planícies de Moabe e começa a trazer instruções para o povo, ensinando agora. Ensinando o quê? Mandamentos, estatutos e juízos. Era isso que Moisés começou a ensinar, tirando-os daquela vida pagã que eles tinham e apontando o único Deus, o Senhor, que havia falado com Abraão, com Isaac e com Jacó, e agora falando recentemente com Moisés. Esse povo foi um povo escolhido. Irmãos queridos, quando Moisés começou a passar, a mostrar esses mandamentos do Senhor, o salmista lá na frente diz que esse mandamento é como um mel, que bate na boca e é doce. A palavra de Deus estava sendo dita pela primeira vez a eles. E aquilo que nos é ensinado, irmãos queridos, nós absorvemos o ensino. Tudo que foi ensinado, nós aprendemos. E em algum momento, transmitimos isso a outros. Tudo que nós aprendemos, em algum momento transmitimos a outros. Se a fonte do nosso saber, eu queria que você prestasse bem atenção nessa frase que eu vou dizer aqui. Se a fonte do nosso saber não ultrapassar os limites da nossa humanidade, estaremos limitados ao conhecimento das descobertas científicas. Nos limites da mente humana, tão somente nos limites da mente humana. Assim, nossos valores éticos, morais estarão limitados. Mas quando nós permitimos que mandamentos, estatutos e juízos vindo da parte de Deus entrem em nossos corações, nós ultrapassamos os nossos limites e somos abençoados e abençoamos outras gerações. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele mesmo deu mandamentos, estatutos e juízos. De manhã, no culto da manhã, estava falando e me lembrei de uma frase do pastor Caio Filho, que ele dizia que em alguns momentos, algumas pessoas têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, porque aprendeu do pai e da mãe que era assim e não pode mudar. Mas o Papai do Céu estava mudando aqui uma geração toda, 2 milhões de pessoas com a sua palavra, trazendo ensino puro e verdadeiro. E Moisés era esse homem que estava lá adiante daquele povo para trazer esse ensino. O verso 1 do Salmo 78 diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Atentem para o que eu vou ensinar. Povo meu. Asaf aqui nesse texto, esse salmo aqui, quando ele está escrevendo, Asaf já estava bem posterior a Davi. Mas ele agora estava trazendo à tona ali o assunto novamente daquilo que foi dito lá em Deuteronômio. Aquilo que Moisés ensinou lá em Deuteronômio ao povo de Israel. Para que o povo pudesse aprender a lei do Senhor e não se perdesse toda uma geração como foi perdido outrora. Prestai ouvidos às palavras da minha boca, pois estavam recebendo o ensino da fonte do conhecimento e do saber. Prestai ouvidos às palavras da minha boca, estavam recebendo o ensino da fonte do conhecimento e do saber. Com isso, recebendo esse ensino, nós protegemos uma geração. Recebendo esse ensino, nós transmitiremos a outra geração e protegeremos uma outra geração, para que eles não entrem por caminhos escusos, para que eles não adorem outros deuses, que não são deuses, mas tenham também somente conhecimento do único Deus soberano e Senhor. Irmãos, é muito importante quando a gente confia no Senhor Deus. Nós não vemos. Nenhum dos nossos 5 sentidos é capaz de detectar a presença de Deus aqui nesse lugar. Nenhum. Ou nós cremos pela fé, ou entendemos que Deus é soberano e que a palavra dele
é fiel e verdadeira e ela não volta vazia? Ou entendemos que Ele é verdadeiro em tudo que fala, que Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nesse lugar eu estou. Se nós entendermos assim, nós adoramos de fato o Deus vivo e verdadeiro. Mas se em algum momento nossa mente divaga, se em algum momento nos deixamos passar pelaquilo que pensamos, nós não vamos ver a ação de Deus em nossas vidas. Ou, se o virmos, não vamos entender que foi Ele que fez. No entanto, se esse Deus invisível, mas real, entregou a lei a Moisés e disse: transmita, fale a cada um do meu povo a minha lei. Meus amados irmãos, a igreja do primeiro século, quando ela nasceu, nos seus 100 primeiros anos, essa igreja não tinha o Novo Testamento. O que ela tinha? Ela tinha a Torá, ela tinha a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Era isso que eles tinham. E o que é que eles ensinavam aos seus filhos? O que é que eles ensinavam àqueles que estavam chegando? A lei perfeita, lei que Jesus disse que não veio para revogar essa lei, mas veio para cumpri-la. Ela é agradável, é boa, é perfeita, é a pura vontade de Deus. A gente não pode pegar e dissociar o Novo Testamento do Velho Testamento de jeito nenhum. Pastor, nós estamos na graça, no período da graça, sim, meu irmão. Chego já lá, nesse ponto aí. O Novo Testamento estava sendo escrito. Quem era que estava escrevendo o Novo Testamento? Os apóstolos. Estavam vivendo cada momento. Quando eles chegavam numa cidade e anunciavam o Evangelho da salvação, as igrejas que iam sendo formadas ouvia a lei do Senhor. E agora alguém estava escrevendo tudo o que estava acontecendo. Tem aqui uma frase de Warren Wiersbe. Ele diz assim: onde estaríamos hoje se ao longo dos séculos o remanescente dos líderes espirituais judeus não tivessem preservado as Escrituras para nós? Onde estaríamos? Até que o Novo Testamento fosse concluído, e ele foi concluído perto do final de 100 anos, a única Bíblia que a igreja primitiva tinha era o Antigo Testamento. Era a lei de Deus, que cada geração do povo judeu tinha de transmitir a seus filhos. Então, como o Evangelho chegou primeiro lá para eles, para os judeus, era com ela que eles aprendiam, transformavam suas vidas. As igrejas foram nascendo, entrava quem? A lei do Senhor para eles. E eu acho lindo esse texto aqui da Palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar aí, abra, por favor, no Salmo 71, 18. Está aí, a Palavra de Deus para a próxima geração. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. No Salmo 79, 13 diz: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Esta orientação se aplica também à igreja hoje. Aquilo que aprendemos, irmãos, agora há pouco o pastor José Nery estava falando aqui da quantidade de pessoas que estão querendo estudar a Bíblia. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros, ao contar os louvores do Senhor, as suas obras dignas de toda adoração e louvor. O relato, nós precisamos abrir a palavra de Deus e anunciar para os novos na fé, para os nossos filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes, aqueles que vão chegando. Aqui o Asaf vai e ajuda os leitores a entender o enigma da história, quando ele apresenta Jesus Cristo lá na frente, falando por parábolas, exemplos,
para que a palavra de Deus chegasse ao entendimento das pessoas. Esses enigmas entraram no capítulo 13, de verso 35 de Mateus, diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. As gerações futuras precisavam entender isso, para que obedecessem o Senhor. Irmãos, é um negócio que hoje está sendo tão difícil. Os filhos obedecerem aos pais. Está sendo tão difícil. Qual é o motivo? Não vejo outra coisa senão falta de ensino. Falta de ensino. Não tem outra coisa que não seja isso. Porque se nós abandonamos esse princípio básico que vem do céu, que vem da boca de Deus, para que nós cheguemos com ele aos nossos filhos, nós veremos uma geração totalmente desregrada, totalmente desfocada. É o que vemos hoje. Asaf estava falando aqui nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei meus lábios em parábolas e publicarei enigma dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Por que essa preocupação? Por que Asaf chega nesse ponto aqui? Porque, meus amados irmãos, toda uma geração do Êxodo se perdeu. Embora Moisés estivesse ali com a lei nas mãos, trouxesse, falasse para o povo de Israel todo naquela planície, mas Moisés, quando acabou de subir para o monte para falar com Deus, para receber as tábuas, quando ele desce, o que estava acontecendo lá embaixo? Um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu o maná descer do céu. O que eles fizeram? Voltaram aos costumes do Egito, adoraram a outros deuses, fizeram para si uma vaca, o ápice, e adoraram-na. Esqueceram que Moisés estava falando com um Deus todo eterno e todo poderoso, Criador do céu e da terra, bem acima deles. Esqueceram que passaram tudo. Aquela geração se perdeu. 40 anos no deserto. A segunda geração caminhou, mas a terceira também se perdeu quando chegou em Canaã. Se curvaram aos seus deuses, que o Senhor havia dito que não se curvassem. Eles se curvaram. 10 tribos resolve se desligar, criar um reino para si e criar os seus próprios deuses também. Esqueceram do Deus eterno. Asaf estava aqui agora dizendo: nós não encobriremos aos nossos filhos o que nos contaram nossos pais. Nós vamos ensiná-los, vamos transmitir para eles, para que eles não caiam no mesmo erro. Então, se nós erramos em algum momento e temos a palavra de Deus que é o nosso guia, é por ela que nós devemos nos orientar. É por ela que nós devemos ensinar nossos filhos. É por ela que nós devemos ensinar aqueles que estão chegando na igreja, vindo com a bagagem lá de fora, trazendo tantos conhecimentos que não é o conhecimento de Deus. Assim, esse povo não podia errar. No Salmo 78, verso 3, diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, aprenderam e agora estava assegurando o ensino à vindoura geração. Mas o que foi que eles ouviram, irmãos? O que foi que essa geração ouviu? Ela ouviu mandamentos, estatutos e juízos. Os pais têm de Deus a incumbência de transmitir aos filhos os mandamentos do Senhor para que vivam vida longa. Se eu falhar no ensino dos meus filhos, eles não terão vida longa. A responsabilidade está sobre mim, que recebi da boca do Senhor, que recebi daquele que fez todas as coisas e que me disse: ensine a seus filhos. Se eu for negligente nisso, os meus filhos amanhã terão vida curta. E quantos dos nossos filhos, e eu digo nossos filhos de uma sociedade, quantos moços e moças morrem fora de tempo? Quantos jovens que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, o ensino da verdade, são simplesmente dizimados no meio da sociedade? Drogas, prostituição,
álcool, todo tipo de imoralidade, todo tipo de agressão. Esses moços passam porque faltou ensino. Uma geração sem princípios gera uma geração sem princípios. Uma geração sem valores gera uma geração sem valores. Daí não dá para se estranhar quando no meio das famílias, de repente, surge um adultério. O filho viu tal coisa, o que é que ele vai fazer amanhã? A mesma coisa. É normal, é natural. O ensino das futuras gerações, meus amados irmãos, fazia parte de uma aliança. Eu vou dar só aqui os textos para você, se você quiser copiar, e depois você lê, porque não vai dar tempo eu fazer isso aqui agora. Em Números 15, 34 a 41, Deuteronômio 6, de 1 a 9, e Deuteronômio 11, de 13 a 21. E como ensinar os filhos a amar a Deus? Como é que então eu posso ensinar meu filho a amar a Deus? No Salmo 78, verso 4, parte B, responde: contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E o Papai do Céu pega, lá no verso 20 desse mesmo capítulo, e diz assim: quando seus filhos perguntarem a vocês, pais, você quiser acompanhar aí, acompanhe por favor, abra, capítulo 6, verso 20, Deuteronômio. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e contra toda a sua casa. Amados, a obediência e o amor dos filhos de Israel por Deus não deveria ser imposto por um legalismo seco, brutal. Não, mas ensinado. Esse amor a Deus deveria ser pela parte do ensino, baseado no relacionamento. Baseado no relacionamento, no conhecimento de Deus. E quando nós fazemos isso, ensinando, com relacionamento, as pessoas simplesmente começam a amar a Deus e seguem os seus estatutos, seus mandamentos e seus juízos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que poderemos demonstrar nosso amor por Ele de uma forma espontânea. Amor que flui da gratidão, mas se nós tivermos conhecimento. Se você abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, o Senhor Jesus está dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a eles. Nossos filhos precisam aprender a respeito da nova aliança, no sangue de Jesus, nos grandes feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na graça, pastor, estamos no período da graça. Louvado seja Deus. Mas essa graça é cheia de compromisso, cheia de mandamento, cheia de ensinos, cheia de juízos. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso vem da glória do Senhor para nós, para nos dar orientação, para nos nortear, nos dar direção. Eu gosto muito do livro de Deuteronômio, quando ele começa a ensinar, começa a falar para os pais orientarem seus filhos. No capítulo 6, do verso 1, ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem. O pai de família, o sacerdote do seu lar, esse homem, dentro do seu coração, precisa estar em primeiro lugar a palavra de Deus, e ele obedecê-la, viver com ela. E no viver com ela, essa demonstração
os filhos verão. O viver nesse relacionamento de intimidade com Deus, esse homem, esse pai de família, esse senhor da sua casa, a quem Deus confiou uma família, esse homem que fala com Deus, a sua esposa no interior da sua casa, os seus filhos no interior da sua casa, os seus servos no interior da sua casa, os seus funcionários, se ele é um empresário, seja ele quem for, olham para ele e vê diferença. Em algum momento vão perguntar a razão da sua fé, porque esse homem fala com Deus. E quando ele fala com os seus servos, fala com os seus filhos, fala com a sua esposa, eles param para ouvir, porque ele fala com Deus. Tem moral, tem respeito. E aonde ele ande na sociedade, as pessoas olham e veem a diferença nele, porque esse homem fala com Deus. Então ele pode perfeitamente ensinar seus filhos. Está aqui a lei de Deus, está aqui a vontade de Deus no coração dele, ele entendeu isso. Então agora ele pode ensinar aos seus filhos. Aonde? Andando pelo caminho, em casa, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo. Inculcando a palavra de Deus. E quando pode começar isso? Na tenra idade, se ele estiver ainda na barriga da mamãe. Pode ser começado a ensinar a palavra de Deus para ele, ler as escrituras sagradas para ele. Ele ouve lá dentro. Do lado de fora, ouve ainda mais. Mas o Papai do Céu teve esse mandamento para que os pais ensinassem seus filhos. Não criassem seus filhos simplesmente para o mundo. Entregasse o mundo, mas entregasse valores, mandamentos, estatutos e juízos. Deus fez aliança com o seu povo. Assunto que deve ser falado continuamente, o tempo todo em casa, no caminho, de dia e de noite. O amor de Deus deve ser o interesse central de toda a vida do homem. Os judeus, meus amados irmãos, tornaram literal a interpretação do texto e escreveram em pequenos rolos o texto da palavra de Deus, que é o Shema. Êxodo 13, de 1 a 10, 11 a 16, Deuteronômio 11, de 13 a 21, colocavam em caixas, pequenas caixas, faziam pequenas caixas e colocavam esse texto aqui na testa, como está escrito. Colocava na mão esquerda, nos umbrais da porta, o texto colocado: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Na soleira da porta estava o texto da palavra de Deus, para que em momento nenhum eles esquecessem que só tem um Deus, o Senhor de todo o céu e de toda a terra. Um único Deus, nosso Deus, que encarnou e se apresentou a todos nós, Jesus Cristo. Subiu naquela cruz, morreu e ressuscitou. Filipe um dia pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus olhou para ele e disse: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Há quanto tempo eu estou convosco, Filipe? Crede pelo menos pelas mesmas obras que eu faço. Eu sou o Senhor. Esse Deus revelado, esse Deus que se mostrou, irmãos, nos ensinou princípios, valores, nos ensina até hoje. Oh Deus eterno, louvado seja o teu nome. E o que temos ensinado nossos filhos sobre os mandamentos que recebemos do Senhor Jesus? O que é que temos ensinado para eles? Quanto tempo investimos no ensino da palavra de Deus para eles? Dizendo quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. Quanto tempo gastamos? Ou nós entregamos nossos filhos à televisão? Entregamos nossos filhos o smartphone? Entregamos os nossos filhos um jogo de computador? Entregamos os nossos filhos jogos eletrônicos? O que é que nós estamos fazendo com a geração que Deus confiou a nós? O que é que nós estamos fazendo com ela? Pastor, mas meu filho, olha, está com 1 aninho, o bichinho é inteligente demais, olha, ele domina o smartphone. Meu amado irmão, você botou uma bomba na mão do seu filho, ela vai explodir. É uma bomba relógio. Toda criança tem inteligência suficiente para ouvir, para entender desde o ventre. Ele já nasceu com isso, foi gerado com essa inteligência.
capaz de compreender. Às vezes a gente fica quebrando cabeça para fazer o que nós vamos fazer com os adolescentes da igreja. Mas dê um livro de Harry Potter desse tamanho para ele, para ver se ele não lê da noite para o dia. Dê! Agora você dá a Bíblia para ele ler, diz assim, leia o Evangelho de João do capítulo 1 até o capítulo 18, numa tirada só. Vê se ele vai fazer isso, meu amado irmão. É porque não foi ensinado desde cedo. Estamos negligenciando o ensino para as nossas gerações. Asaf diz, nós não deixaremos de ensinar geração após geração a palavra de Deus para que eles não se percam. Comece lendo as Escrituras Sagradas para os seus filhos. Falemos dos valores eternos do reino de Deus que nos foi dado por Jesus. Valores eternos, irmãos. O nosso Senhor diz que nós somos o sal da terra. Está escrito. Nós, povo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, remido, comprado pelo sangue de Jesus, eleito para morar nas moradas celestiais, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. É algo igual à terra? Não, queridos. Somos o sal dela, que dá sabor, que conserva. Agora, se esse sal se torna insípido, é semelhante à terra. Mas Deus nos colocou em posição elevada. E nós estamos ensinando isso aos nossos filhos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ou uma lâmpada em algum lugar, debaixo de um alqueire. Mas bota-se num velador para que ela ilumine tudo. Fazer diferença na sociedade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Valores do reino. E o que é que eu estou ensinando para o meu filho? Valores terrenos? Imorais? O que é que eu vou ensinar como discipulador para aquele que Deus me confiou abrir as Escrituras Sagradas para ele? Colossenses 2,14 diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Você já falou disso para o seu filho? Que ele nasceu pecador? E que a misericórdia de Deus o alcançou? E que ele ia para o inferno? E o Senhor pegou toda a dívida dele e levou lá numa cruz e morreu no lugar dele? Isso são valores. Valores morais. Nós devemos ensinar aos nossos filhos conceitos, juízos, pensamentos que são considerados certos, descritos na palavra de Deus, para que ele faça a diferença na sociedade. Irmãos, se nós ensinarmos nossos filhos esses valores, nós veremos transformação. Você ensinar seu filho que droga é ruim, é mal, é pecado, que isso destrói uma vida, e você mostrar com exemplos, feito Jesus com parábolas, ele amanhã na porta da escola vai dizer não quero, para o aliciador que estiver por lá. Chegar um pedófilo lá tentando seduzir seu filho, ele vai estar ensinado valores eternos do reino de Deus, e ele vai rejeitar o pedófilo que estiver por lá. Vai rejeitar aquele que chegar apresentando para ele álcool ou qualquer outra coisa, porque ele foi ensinado, ele absorveu valores. Cabe a nós, pai, ensinar nossos filhos. Deus vai pedir conta de cada um de nós, os pais, por aqueles filhos que Ele nos confiou, a família que Ele nos confiou. Valores espirituais. Abra sua Bíblia, por favor, capítulo 6 de Mateus, verso 19, desculpe. Mateus, capítulo 6. Mateus 6,19. Valores espirituais. Vamos ler juntos? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Valores espirituais. Se seus filhos forem instruídos, norteados, farão distinção do certo e do errado. E amanhã, outros moços e moças irão perguntar deles por que essa diferença. E eles terão condição de poder glorificar o nome do Senhor Jesus. E nós temos, irmãos queridos, desprezado o sublime direito de forjarmos em nossos filhos o verdadeiro caráter cristão. E nós não podemos deixar que isso passe. Se chegamos até aqui, não forjamos esses princípios nos nossos filhos, nós devemos nos arrepender, pedir perdão do nosso Deus e tomar uma posição daqui por diante para ensinar nossos filhos. Nossos filhos nos imitarão amanhã. Você pode perguntar, qual a idade propícia para começar a ensinar os seus filhos? Eu falei ainda agora há pouco, e aqui Provérbios 26:2 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velho, não se desviará dele. Pode até ser que na adolescência, na juventude, nossos filhos que foram ensinados na tenra idade, em alguns momentos ele entra em confusão, porque aparece tantas informações, tanta malignidade, que bombardeia a mente desses meninos na faculdade, quando eles chegam lá. Saem das escolas, entram nas faculdades, são bombardeados com ideias e mais ideias. Mas mesmo assim, com todo esse bombardeio, lá no coração dele está plantada a semente maravilhosa do ensino da palavra de Deus, e ela não sairá de lá. Não sairá de lá. Permanecerá. E amanhã ele se volta completamente para o Senhor. Viemos para fazer diferença, meus irmãos, nesse mundo. O Senhor Deus trará a sua graça sobre nós. Como é que eu faço então com o meu filho que já está com 17 anos e eu vim para Jesus agora, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos? Meu amado irmão, quando o apóstolo Paulo disse para aquele homem, lá o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquilo ali é graça de Deus, simplesmente graça abundante na vida do homem, e toda a família dele vem para o Senhor. Os filhos são transformados, mudados, todos. Você só precisa entender que a misericórdia de Deus alcança seus filhos, sua esposa, no interior da sua casa. Eu quero concluir, meus amados irmãos. Aqui a hora está me chamando ali. Se queremos ver nossos filhos honrando a Deus e nos dando prazer, que em qualquer lugar sobre a terra onde eles forem e onde eles forem enviados, nós temos que confiar a eles o ensino perfeito da palavra de Deus. Tem uma frase aqui que eu peguei de um escritor chamado Mark Rommel. Ele diz assim: os pais deviam modelar para seus filhos um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. As famílias deviam também fazer de suas casas um santuário para Deus. Tem alguma coisa parecida com aquilo que nós fazemos? Grupos familiares? Ele completa: em um sentido muito real, o lar é a primeira igreja, complementada por reuniões maiores no templo e em outros lugares, mas nunca substituída pelo que acontecia na casa dos crentes. O ensino você recebeu do Senhor, o que também deve entregar. Leia a Bíblia, meu amado irmão. Leia a Bíblia. Muitas vezes nós só lemos Bíblia quando vimos a um culto,
cultuar a Deus num dia como hoje. E depois a Bíblia fica em cima de uma mesa, ou de uma escrivaninha, ou vai para uma prateleira e nunca mais se lê. Só se pega novamente quando começa a semana. Leia a Bíblia para que você tenha o que ensinar àqueles a quem Deus confiou a você. Leis, mandamentos e estatutos. Aí você vai dizer assim: pastor, nós estamos na graça. Estamos na graça. Lei não, pastor. Meu amado irmão, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 5, está dando o sermão do monte, ele chama toda aquela população a uma responsabilidade muito superior àquilo que está na lei. Eu quero citar só 2 exemplos. Mas ele diz assim: não matarás. Não é isso que está na lei? Ou mesmo fora da lei, hoje, você pode matar alguém sem que não receba a punição? Absolutamente não. Mas lá, o Senhor Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele diz: não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irá sem motivo contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Irá. Se disser uma palavra de baixo calão, se desonrar o irmão, se tentar diminuir aquele irmão ao ponto de poder pisar em cima, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que esse está sujeito a julgamento e a fogo do inferno. O Senhor disse: não adulterarás. E aí é prática. Em seguida ele diz: o homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Vai muito além, uma responsabilidade muito acima da prática. E só quem examina aqui dentro para saber se houve adultério ou não é o Senhor. E quando ele olha e diz que houve, aconteceu, aconteceu. Acabou-se. E assim vai o Novo Testamento todinho, irmãos. Perdoe. Olho por olho, dente por dente. O Senhor disse assim: não, perdoe. Perdoar é tão difícil. Mas essa é a graça que vai além dos limites da lei. E que Deus deseja que cada um de nós, que amamos o Senhor Jesus, cumpramos os seus mandamentos. Assim fazendo, nós viveremos o Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino fará diferença em nossas vidas no meio da sociedade. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar e receber a bênção. Feche seus olhos, por favor. Pai Celestial, levanto minhas mãos aqui perante o Senhor, crendo que o Senhor está nesse lugar. Não tenho a menor dúvida de que o Senhor está aqui nesse lugar. E obrigado, Senhor, pela Tua boa e santa palavra, que nos orienta, que nos instrui, que nos dá vida. Nós Te louvamos por isso. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se compadeça de nós, perdoando-nos e nos abrindo o entendimento, Senhor, para ensinarmos as Escrituras Sagradas aos Teus filhos. Hoje, com o Novo Testamento todo completo, temos tantos ensinos maravilhosos para passar isso por nós, a geração que vem atrás de nós, que vem à frente de nós, para que eles possam passar a outros. Capacita-nos a tanto, Senhor. Capacita-nos a discipular aqueles que o Senhor está nos confiando, ensinar a Sua palavra. Nos abençoe. Senhor, traz temor e tremor, Senhor Deus, no meio do Teu povo, no meio dessa congregação que o Senhor chamou para si. Revela-te, mostra-te, Senhor. Mostra a Tua glória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, irmãos, que aqui estamos, e o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.